Bem, meus irmãos, nós sabemos, né, que nós estamos aí num planeta de provas e expiações, né? E as expiações, elas são verdadeiramente o quê? São dívidas que nós adquirimos, né? Seja nessa existência, seja numa existência anterior. Normalmente essas expiações, elas nos causam, né, momentos de dificuldade, momentos de desafio, de sofrimento. Então é importante que a gente compreenda essas nossas expiações, essas nossas dívidas, né? Em verdade, essas expiações são dívidas. E as nossas dívidas, elas são sempre dívidas de amor. Né? Muitas vezes a gente fala assim, mas como assim toda dívida é dívida de amor? Porque muitas vezes nós praticamos o mal por ignorância, por inveja, por orgulho. E o mal, em verdade, é a falta do bem, falta do conhecimento do bem, do conhecimento do amor. Porque para você praticar um ato de bondade, você tem que amar a si, amar a Deus e amar o seu próximo. Todas as vezes que nós praticamos um ato de bondade, nós estamos praticando a lei de amor. Todas as vezes que nós deixamos de praticar a lei de amor, nós adquirimos o quê? Nós adquirimos uma dívida. Porque nós seremos responsabilizados pelo mal que a gente faz, pelo bem que a gente deixa de fazer e pelo mal advindo do bem que nós deixamos de fazer. Como assim? Então, se eu fraudo, se eu engano uma pessoa, se eu roubo, se eu machuco, eu estou praticando o mal. Eu estou praticando o mal. Agora, deixar de fazer o bem. O que é deixar de fazer o bem? É quando eu tenho todas as condições de ajudar o meu próximo e eu não faço. Ou por preguiça, ou por egoísmo, ou por não dar muita importância. Eu sempre cito o exemplo de uma parente que te procura, que está no início de uma gestação não preparada, ou não programada, ou não querida, e pede a tua ajuda. E você, olha, eu estou passando por um momento difícil, financeiramente eu não estou bem, eu não tenho como te acolher aqui na minha casa, mas eu acho que você não deve praticar o aborto. Você deixou de fazer uma boa ação, você também vai responder. E o mal advindo do bem que você deixou de fazer? Vamos supor que essa mesma pessoa, essa mesma parente sua, vai lá e provoque o aborto. Você também vai ser responsabilizado porque você poderia ter auxiliado ela para que ela tomasse uma outra decisão e você não o fez. Você vai responder na mesma medida de quem diretamente contribuiu para aquele aborto? Não, mas você também vai responder. Então, as nossas dívidas é pela nossa falta de amor. É quando a gente pratica o mal. Então, é pelo mal que eu fiz, pelo bem que eu deixei de fazer e pelo mal advindo do bem que eu deixei de fazer. Allan Kardec vai tratar muito bem isso no capítulo 5, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar das bem-aventuranças, né, bem-aventurados os aflitos. Diz aqui, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Aí, no primeiro momento, né, a gente vendo aqui, dá a impressão que a doutrina espírita, ela enaltece a questão da dor, do sofrimento, da impressão que a gente veio, a gente reencarnou no mundo de provas e expiações só para expiar, só para sofrer, só para pagar as nossas dívidas, que pagar essas nossas dívidas
é sofrimento e que nós devemos aceitar esse sofrimento. Primeiro, nós temos que esclarecer que nós não fomos feitos para sermos infelizes. Nós não fomos feitos para sofrer. Mas, de acordo com o nosso livre-arbítrio, normalmente a gente escolhe aquele caminho que vai causar sofrimento. Mas Deus, na sua infinita bondade, Ele dá o dom, Ele dá a graça da reencarnação para que você consiga o quê? Para que você tenha a oportunidade de resgatar aquela dívida, de pagar aquela dívida, de aprender a amar. Daquele mesmo exemplo que eu dei, da parente que te procurou aflita, pedindo apoio, você vai ter uma outra oportunidade numa próxima reencarnação de acolher aquela pessoa, de auxiliar direta ou indiretamente aquela pessoa. Então, nós estamos aqui nesse mundo para evoluir, para crescer, para progredir. Só que, como nós somos ainda muito ignorantes, somos crianças espirituais, nesse nosso caminhar de evolução, a gente faz umas escolhas que nos levam ao endividamento espiritual. E aí Deus nos concede essa graça para que a gente possa vir aqui e resgatar essa dívida, aprender a amar. E, normalmente, esse aprender a amar, a escolha é feita por nós. Então, assim, dizer, Deus está castigando, não, é uma escolha. Quando Jesus diz que bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados aqueles que conseguem reencarnar aqui e resgatar a sua dívida e aprender a amar e aprender a ser feliz. Porque a felicidade, aquela que é pregada por Jesus, é uma felicidade espiritual. É uma felicidade que vai nos trazer uma completude. É nos sentirmos próximos a Deus, pertencentes a Deus. Quanto mais nos afastamos de Deus, quanto mais nos apegamos à matéria, mais dor, mais sofrimento e mais dívidas espirituais a gente acaba adquirindo. E como é que a gente paga as nossas dívidas, né? Vamos fazer um exemplo aqui no plano terrestre. A gente paga, normalmente, com o nosso trabalho. A gente trabalha, recebe o dinheiro e vai lá e paga as suas dívidas mensais. Ou, outras vezes, você paga a dívida com o próprio trabalho, né? O trabalho físico. E no mundo espiritual, como que se dá? Também é pela remuneração espiritual. Nós temos uma remuneração espiritual. Mas a doutrina, ela nos ensina primeiro que o trabalho é toda aquela atividade física, intelectual, moral, espiritual. Então, se eu estou em casa orando por uma pessoa, eu estou fazendo o meu trabalho. Se eu sou um pai, uma mãe, estou ali educando os meus filhos, estou ali cuidando de um parente doente, estou cuidando dos meus pais, estou vindo aqui no centro espírita ajudando no passe, ajudando a organizar aqui, dando uma palestra, arrumando as cadeiras, gravando. Todos nós estamos o quê? Realizando um trabalho. É a lei de trabalho, é a lei de progresso. Ninguém progride a não ser pelo trabalho. E trabalho é todo esse conjunto dessas atividades que a gente tem, que nos é proporcionado, independentemente da natureza desse trabalho. E aí a gente vai falar dessa remuneração espiritual, que é através dessa remuneração espiritual que nós conseguimos o quê? Quitar as nossas dívidas de amor. E para falar sobre esse assunto, eu escolhi um texto, está no livro Perante Jesus, do Francisco Cândido Xavier, narrado pelo Espírito Emmanuel, que nos diz o seguinte, está lá no item 4.
Aí Emmanuel começa com uma citação da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Vai dizer o seguinte: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Então, aquele que trabalha é o primeiro beneficiado. Muitas vezes a gente, quando ainda é muito ligado, né, à matéria, a gente pensa, nossa, mas será? Né? Na maioria das vezes a força de trabalho serve para enriquecer o patrão. Esse é o nosso pensamento ainda muito voltado ao plano material. Aqui, Jesus ele vai nos dizer, ele vai nos ensinar sobre o trabalho, mas sobre a ótica, a remuneração, o trabalho sobre a ótica espiritual. E aí inicia Emmanuel. Além do salário amoedado, o trabalho se faz invariavelmente seguido de remuneração espiritual respectiva. Então, todo trabalho físico, olha que coisa interessante, todo trabalho físico que a gente faz, além, né, de você receber, você também, invariavelmente, é seguido de uma remuneração espiritual. Olha a importância das nossas atividades, da qual salientamos alguns dos itens nela significativos. Meu óculos quebrou, gente, eu peço desculpas. Eu estava vindo para cá e não teve jeito. Então, quais são esses itens mais significativos relativos ao trabalho, à remuneração espiritual? Primeiro, o trabalho, ele ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo-nos, por isso mesmo, a respeitá-los. Qualquer trabalho que você realiza, seja aquele no atendimento ao público, seja aquele só trabalhando com máquinas, ou aquele só intelectual, ele vai o quê? Ele vai nos ensinar sobre a dificuldade das pessoas que já trabalharam nessa função e próprio daquelas pessoas as quais estão ali conosco, das quais nós atendemos, das quais nós nos relacionamos. Então, o trabalho serve para isso, para a gente entender a dificuldade do outro. Muitas vezes dá valor, né, ao trabalho alheio, porque muitas vezes nós achamos, mas o trabalho de fulano que faz é tão leve, né? O meu é muito mais pesado. Aí, quando você tem a oportunidade de substituir aquele colega, aí você se coloca no lugar dele e você vê e entende a dificuldade do outro. Segundo, acende-nos a luz da experiência. Então, a partir do momento que nós começamos a trabalhar, nós vamos o quê? Adquirindo experiências. E essas experiências, elas vão nos servir não apenas na reencarnação presente, mas também nas próximas que virão. É por isso que muitas vezes nós nos sentimos tão familiarizados com determinadas atividades, porque nós já adquirimos experiências em oportunidades em reencarnações anteriores. Terceiro, promove a autoeducação. Isso nos ajuda bastante, porque o espírito, a primeira coisa, uma das principais características de um espírito evoluído é a questão da disciplina. E a disciplina, ela passa pela autoeducação, é você se autoeducar em relação ao seu trabalho, o horário, a assiduidade, a obediência das regras. Tudo isso a gente aprende no nosso trabalho. Quarto, desenvolve a criatividade e a noção de valor do tempo. Então, desenvolve o nosso cérebro, a nossa criatividade, nos desafia a encontrar soluções, né?
e muito a questão da valorização do tempo. E aí nós vamos aprender quão precioso é o tempo. Principalmente o tempo que nós temos na presente reencarnação para nos burilarmos, nos educarmos, pagarmos as nossas dívidas, desenvolver nossas virtudes. Quão precioso é o tempo que nos é dado. E a gente aprende isso com o trabalho. Seja físico, seja intelectual, seja moral. 5. Imuniza contra os perigos da aventura e do tédio. A gente acaba se tornando o quê? Mais responsáveis, né? É nítido, muitas vezes, o jovem ou o adolescente, né, está numa fase assim, rebelde, ou muitas vezes tediosa, com aquela preguiça característica, e aí começa a trabalhar e muda, né? Porque o trabalho, ou entra para a faculdade e vira outra pessoa. Então, a gente vê que o trabalho, ele tem também esse caráter. 6. Estabelece apreço em nossa área de atuação. Com o tempo, a gente vai... O ideal seria isso, né? Nem sempre acontece, mas... O trabalho, com o tempo, ele estabelece o que? O apreço. A gente acaba gostando das atividades que a gente faz. E esse gostar é muito importante. Porque se você fizer aquela atividade com amor, o trabalho rende. São outras circunstâncias. Dilata o entendimento. A gente começa a adquirir mais entendimento, porque a gente começa a conviver com as pessoas, a trocar experiências. Amplia-nos o campo das relações afetivas. Quantos amigos nós encontramos nos locais de trabalho? Muitas vezes, até mesmo a nossa família espiritual, né? Nós reencarnamos ali, todos próximos, e começamos a trabalhar na mesma área de atuação, ou no mesmo local. E aí nós fazemos aquelas amizades, estreitamos os vínculos, né? Outras vezes nós temos dívidas com aquela pessoa e a gente tem a oportunidade aí de fazer um resgate. Atrai simpatia e colaboração. Porque um trabalho bem feito, você acaba dando oportunidade para que outras pessoas venham te auxiliar. Outras vezes você serve de exemplo para uma pessoa que está entrando na empresa, ou para algum filho ou algum parente próximo a você. Nossa, eu quero ser um bom profissional como o meu tio é, como o meu pai é. Extingue pouco a pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas. Então, todo o trabalho, todas as atividades, elas servem para isso, para nos ajudar a burilar e a extinguir todas as imperfeições que trazemos de uma existência passada. E agora vem a parte que eu considero mais interessante e que a gente deve ter um pouco mais de atenção. Quando Emmanuel nos diz: quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. E qual que seria isso? Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução de sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Então, o que isso quer dizer? Onde você estiver fazendo aquela atividade a qual
você se comprometeu a fazer, se você estiver fazendo com amor, procurando dar o máximo de si, procurando beneficiar o maior número de pessoas possíveis, as suas dívidas, aquela execução, aquela nota promissória que você assinou, em razão de uma dívida que você fez na existência passada, na reencarnação passada, ela é suspensa. Então os benfeitores falam, não, peraí, não vamos deixar isso aqui acontecer, não. Olha, ele está indo tão bem, ela está fazendo tudo tão certinho, com tanto amor, está fazendo até mais do que ela se propôs a fazer. A gente percebe como o sentimento dela mudou, a alegria, ela está beneficiando tantas pessoas. Não vamos tirar ela dali, não. Vamos suspender para ver se realmente ela aprendeu. Porque se ela aprendeu, é um desperdício tirar a pessoa dali. Então é isso que acontece conosco. Gente, e seja em qualquer atividade. Se você está sendo uma boa mãe, um bom pai, um bom professor, um bom amigo, um bom trabalhador espírita, um bom empregado, um bom médico, não importa a atividade a qual você foi designado a fazer. Se você estiver fazendo bem feito, com amor, procurando ajudar o próximo, é isso que vai acontecer. Porque as nossas dívidas, elas não erram de endereço. Aquilo que nós plantamos no passado, em razão da lei de causa e efeito, a gente vai colher. Agora, vai ser um tratamento diferenciado se você estiver fazendo o teu máximo. Aquilo que você se propôs a fazer com muito amor, com muito carinho. Pensando não só em você, mas no próximo. E quando ocorrer, em momento oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado em algum benefício, aparece em nosso auxílio, já que semelhantes companheiros se convertem espontaneamente em nossos advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos incursos ou suprimindo-as de todo, se já tivermos resgatados em amor aquilo que deveríamos, em provação e sofrimento, para a retificação e tranquilidade em nós mesmos. Olha só que coisa mais perfeita. Se mesmo assim você está lá, cumprindo tudo aquilo que você se propôs a fazer, auxiliando o maior número de pessoas possíveis, realmente se esforçando para fazer a sua reforma íntima, se mesmo assim aparecer um cobrador no plano físico, né? Alguém querendo te prejudicar, né? Alguém que você prejudicou no passado e que por uma razão ou outra agora está te cobrando. Aqui diz que vão aparecer o quê? Os seus advogados. Quem são esses advogados? São aquelas pessoas às quais você ajudou. Quantas vezes a gente está numa situação tão difícil, está com o coração apertado, está numa situação que você não sabe o que fazer, e de repente aparece um anjo lá e te ajuda. Ou você, supor, no caso de você perder o emprego, e aí você vai numa empresa fazer uma entrevista e chega lá, você encontra uma pessoa que foi seu companheira de trabalho, né? E fala, não, olha, contrata fulano, ele é muito bom, ele é responsável, ele é excelente trabalhador. Ou às vezes a gente consegue aquela carta de apresentação, né? Da pessoa afiançando que você realmente é uma boa pessoa. Então, tudo isso vai servir para quê? Para que a gente consiga abater as nossas dívidas, suspender as nossas dívidas, conseguir descontos, né? Ou a própria quitação da dívida.
Então, as nossas dívidas espirituais, elas não são como é feito aqui na Terra, que é matemático. De vez em quando eles dão um desconto, né, fazem refis, mas é uma questão matemática. Para o mundo espiritual, para Deus, não é assim. Porque senão Ele não seria o nosso Pai bondoso e generoso. Não seria diferente do conceito que a gente tinha de Deus antes de Jesus, que era aquele Deus, né, vingativo, que era olho por olho, dente por dente. A gente percebe que não. Porque o que Deus quer não é que a gente pague as nossas dívidas, que a gente sofra. Não. A intenção de dar oportunidade para a gente quitar as nossas dívidas é o nosso progresso. A gente não veio aqui para expiar. A gente está no planeta de provas e expiações, mas a gente veio para progredir. Muitas vezes esse progresso, ele passa sim por uma expiação. Mas essa expiação, ela pode ser maior ou menor de acordo com o nosso comportamento, de acordo com as nossas escolhas, de acordo com o sacrifício que eu faço, com a importância que eu dou para aquilo que me foi dado. Muitas vezes a gente se sente tão pequeno, mas nada de bom acontece para mim, a gente só fica reclamando, lamentando, olha, tanta dificuldade, é pandemia, é o meu parente que é difícil, é meu filho que é desobediente. Mas são esses desafios, são essas oportunidades que Deus nos promove, para que a gente consiga o quê? Quitar as nossas dívidas de uma forma menos dolorosas, né? Parceladinhas, com os descontos, ou com um prêmio, né? Olha, você foi tão bem que nós vamos suspender aquela programação lá, que você tinha que adoecer, ou que você tinha que ir embora mais cedo, vamos te dar aí mais um tempo no planeta, nessa encarnação, vamos te dar uma moratória. É isso que Deus quer que nós sejamos felizes. A doutrina espírita, ela não faz alusão, não enaltece o sofrimento, não enaltece o sofrimento, ela explica por que sofremos, qual que é a origem desse sofrimento. E quando a gente compreende a origem, fica mais fácil da gente conseguir passar por esses momentos de uma maneira mais suave. Porque com Jesus, o cargo é leve e o jugo é suave. É isso que Ele quer para nós. Ele quer a nossa felicidade. E essa felicidade a gente só vai conseguir com o nosso progresso. Então, são essas as considerações da noite, né? Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, quiser acrescentar ao que foi colocado aqui. Então, vamos agradecer, né, a Deus por este momento, por essas reflexões. Pai Celeste, te agradecemos por toda a assistência, todo o amor, toda a oportunidade que o Senhor nos concede. Ajude-nos a termos sabedoria, compreensão, perseverança, resiliência a todas as dificuldades que são nos colocadas no caminho, as quais nós mesmos escolhemos, pedimos e provocamos. Que o Senhor abençoe os nossos lares, as nossas famílias, todo o orbe terrestre, e em especial nos locais onde há uma concentração maior de sofrimento, de dor, de incompreensão, de violência. Visite todos os hospitais, todos os presídios,
os orfanatos, que o Senhor possa aliviar, dar esperança e paz para todos aqueles que sofrem e que se encontram no desespero. Obrigada, Jesus. Gratidão, nosso Deus. Esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.